Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 7 de junho de 2024. Nona semana do Tempo Comum, sexta-feira, solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Hoje é um dia especial, é a primeira sexta-feira do mês de junho e, tradicionalmente, desde o século XVII, comemora-se o Sagrado Coração de Jesus. Tudo começa então no século XVII na França, a popularização desta devoção em sua forma moderna deriva de uma freira católica da França, Santa Margarida Maria de Alacoque, que disse que aprendeu a devoção de Jesus durante uma série de aparições para ela entre os anos de 1673 e 1675. Mais tarde, já no século XIX, a partir destas revelações místicas de outra feira católica em Portugal, a Beata Maria do Divino Coração, religiosa do Bom Pastor, que solicitou em nome de Cristo que o Papa Leão XIII consagrasse o mundo inteiro ao Sagrado Coração de Jesus, e assim ele fez. Então, nós temos aí uma grande revelação do próprio Senhor Jesus para a Igreja, para que o Sagrado Coração de Jesus tivesse esse dia especial. Vamos começar o dia de hoje, então, refletindo as leituras, pedindo a Deus que nos dê discernimento, sabedoria, para que a palavra do Senhor caia na nossa mente, no nosso espírito, e possa produzir frutos conforme a vontade de Deus. Amém. Primeira leitura está no livro de Oséias, capítulo 11, de 1 a 9. Assim diz o Senhor: quando Israel era criança, eu já o amava, e desde o Egito chamei meu filho. Ou seja, essa palavra é para nós, né? O Senhor já nos amava desde toda a eternidade. Quando ele fala desde o Egito chamei meu filho, significa ainda quando eu estava no pecado, quando eu vivia no pecado, nós fomos chamados pelo Senhor. O Senhor nos via, o Senhor nos acompanhava. Desde o Egito chamei meu filho, desde o tempo da prisão, desde quando ele servia no pecado, eu o chamei. Ensinei a Efraim a dar os primeiros passos, tomei-o em meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. É assim a nossa vida. Nós não reconhecemos que Deus cuida de cada um de nós. Andamos nesse mundo, alguns com tanto orgulho, tanta vaidade, que desconhece e despreza o amor de Deus, que não reconhece e despreza todo o cuidado de Deus. Como se Deus não providenciasse para nós, não nos livrasse é, de toda maldade. Mas o Senhor nos fala agora em Oséias: eu caminhei com meus filhos, tomei em meus braços. Então você está no braço do Senhor. Ó. Tomei em meus braços. Mesmo que você não reconheça que Deus cuida de você. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança no colo e rebaixava-me a dar-lhes de comer. Esse rebaixava-me não significa que Deus se rebaixa no sentido assim, não. Mas significa Deus se coloca na mesma condição nossa. Isso nos faz lembrar aí quando o próprio Deus se fez homem, habitou no nosso meio, né? O Jesus Cristo, caminhando com o seu povo, vivendo as misérias. É o próprio Deus que nos pega no colo e cuida de cada um de nós, cuida. Essa sensação de estar na proteção do Senhor. Eu não estou falando que estando no colo, nem na proteção, o Senhor guardando, que a gente não vai sofrer, não é isso que eu estou falando, não. Ao contrário, nós vamos atravessar os sofrimentos pertinentes desse mundo, todas as provações, sabendo que Deus está conosco. Porque o que nos interessa mesmo, gente,
não é esta vida é de sofrimento, nós sabemos. Né? Nós sabemos que o famoso vale de lágrimas, que nós oramos tanto, né? E pedindo a Deus que nos livre disso, mas ela é uma realidade, nós estamos nesse vale de lágrimas. Paz e justiça eterna nós vamos ter depois da nossa morte, na ressurreição final. Então, estar no colo do Senhor significa: vou passar por todas as provações desse mundo, mas sabendo que Deus está comigo. É Deus que me levanta, é Deus que não me permite cair. Né? Assim não fala o Salmo, que caia 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, tu não será abalado. Mas aqueles que caem à minha esquerda pode ser pessoas que eu amo, da minha família. Aqueles que caem à minha direita pode ser pessoas muito próximas a mim. Mas eu vou segurar a condição do sofrimento porque estou com Deus. É Deus que me levanta, é Deus que me faz prosseguir, caminhar e ir à frente com os meus sofrimentos, com minhas dores, com a minha cruz, para que eu chegue a um dia à ressurreição. Aí ele termina o livro de Osés falando assim: meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Então aqui, hoje, nesse dia especial, onde nós comemoramos o Sagrado Coração de Jesus, né? Toda uma festa, é um dia festivo, onde o Senhor, né, nos dá essa condição de, junto com a igreja, exaltar o coração do Senhor Jesus. Então, esse coração comove-se no íntimo e arde de compaixão por cada um de nós. Não darei largas à minha ira, não voltarei a destruir Efraim. Eu sou o Deus e não o homem, o santo no meio de vós, e não me servirei do terror. Palavra do Senhor, graças a Deus. Apesar de sermos pecadores, Deus não vai nos julgar conforme nossos pecados. Agirá em nós, na nossa vida, com grande misericórdia. É isso que nos fala o Senhor na primeira leitura. Então nós temos o Salmo de hoje, que é o Salmo 12, que fala: com alegria bebereis o manancial da salvação. Eis o Deus, meu Salvador. Eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Segunda leitura, em Efésios, capítulo 3, de 8 a 19. Paulo escreve aos Éfesos e fala: irmãos, eu, que sou o último de todos os santos, recebi esta graça de anunciar aos pagãos a insondável riqueza de Cristo e de mostrar a todos como Deus realiza mistério desde sempre escondido nele, o Criador do universo. Então, aqui nós estamos vendo o Paulo falando que Jesus é o Criador do universo. Né? Isso tem prova bem firme, bem rígida. Então, quando você estuda lá a Bíblia, quando você caminha um pouco nos estudos, você vê que o próprio Cristo estava na formação do mundo. Ele, o Criador do universo. Assim, doravante, as autoridades e poderes nos céus conhecem, graças à Igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Então, ele está nos alertando que o próprio Cristo é anunciado pela Igreja. E agora, as autoridades, mesmo que civil, mesmo autoridades de todas as espécies deste mundo, reconhece agora o poder dos céus. Conhece graças à igreja, tá vendo? Graças a cada um de nós, leigos, padres, diáconos, bispos, a multiforme sabedoria de Deus. Essa é a missão da igreja, anunciar a todos a presença de Jesus no mundo, de acordo com o desígnio eterno que ele executou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Cristo, nós temos, pela fé nele, a liberdade de nos aproximarmos de Deus com toda a confiança. Entende? Em Cristo, né, eu me aproximo da verdade divina. É Cristo que me coloca diante do Pai. É Cristo, né, que se fez homem nesse verdadeiro exemplo de amor, e quando ele ressuscita,
ele abre o caminho de volta. Se o Éden estava fechado para Adão e Eva, que foi expulso daquela presença de Deus, diária com Deus, agora o novo Éden se abre. Agora a porta do Éden está aberta e todo aquele que caminha com Cristo ressuscitará com Cristo. E continua: que ele vos conceda, segundo a riqueza da sua glória, serdes robustecidos por seu espírito quanto ao homem interior. Que ele faça habitar pela fé Cristo em vossos corações, que estejais enraizados e fundados no amor. Tereis assim a capacidade de compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo conhecimento, a fim de que sejais cumulado até receber toda a plenitude de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, qual é a largura? Qual é a altura, o comprimento, a profundidade? O coração de Jesus. A largura da salvação é a largura da cruz. A altura da salvação é a altura da cruz. A profundidade da salvação é a profundidade da cruz. É pela cruz que seremos salvos, porque nela Cristo nos mostra, né? Cristo nos dá a certeza que de sua morte, a morte de Jesus na cruz, nos trouxe a salvação. Por isso que a igreja expõe a cruz em cada igreja. Por isso que a igreja nos lembra do sacrifício de Jesus, o Cristo crucificado que nos deu a vida eterna. Por isso louvamos e bendizemos ao Senhor. Amém. Evangelho, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. João, capítulo 19, 31 a 37. Era o dia de preparação para a Páscoa. Jesus estava lá, crucificado já. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era um dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um, depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, porque a profecia fala que nenhum de seus ossos seriam quebrados. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança. Até isso está na profecia, hein? 700 anos antes de Jesus, que ele seria na cruz aberto ao lado na lança. E logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho. O seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acreditais. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura que diz: olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deste coração de Cristo na cruz, né? Mesmo morto, jorra água e sangue. É esta a figura que nós temos nesse dia especial, nesse dia em que a igreja venera, que esse dia que adoramos o próprio Deus na expressão do Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus, que tem aquela que figura também que jorra água e sangue. Por isso, louvamos e bendizemos ao Senhor nesse dia tão especial, onde a igreja nos mostra que a verdadeira adorador reconhece o coração misericordioso de nosso Senhor Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Seja você também um profeta do Senhor. Ajude-nos a levar essa palavra a mais corações, para que o coração misericordioso do Senhor possa resgatar aquele que sofre no Egito, aquele que se sente sozinho. Multiplique em suas redes sociais esta pregação. Dá um joinha lá no YouTube, inscreva-se, nos acompanhe, se inscreva lá no nosso canal, para que
possamos crescer na nossa missão de anunciar Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.